Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Bom, nós estamos nessa série sobre unidade. E hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente vê tanta divisão, tantas brigas, se fala tanto do nosso eu. E, de repente, a gente se depara com uma série falando sobre unidade. E a unidade, ela aponta para o reino de Deus. E nós fazemos parte desse reino. E, por isso, não tem como nós vivermos o reino se nós não vivermos em unidade. E hoje, especificamente, eu queria falar com vocês sobre honra. Porque não há como falar sobre reino de Deus se nós não falarmos sobre honra. Quando a gente pensa em realeza, em reis, em castelos, a gente pensa automaticamente sobre honra. E honra, ela tem vários significados. Talvez se eu te perguntasse agora o que é honra para você, você poderia pensar em diversas coisas. Então, eu procurei alguns significados da palavra honra, para ajudar a gente a ter um entendimento mais claro sobre isso. E a honra significa expressar glória e louvor, venerar, reverenciar, sentimento de dever, conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado, manifestação de apreço ou de homenagem a alguém, demonstração de respeito. A honra faz distinção, mostra uma consideração especial a alguma pessoa. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Em grego, essa palavra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Então, quando a gente pensa em honra, automaticamente a gente está pensando realmente em fazer distinção de uma pessoa, em colocar ela num lugar mais alto. E eu gosto muito de pensar em honra pensando em desonra, porque, para mim, faz muito sentido, me traz uma clareza. E eu ouvi uma frase uma vez que dizia que desonrar alguém é tratá-la como uma pessoa normal. E se honra é a gente realmente colocar uma pessoa em um patamar acima, fazer ela realmente distinta, quando eu trato ela de forma normal, eu estou desonrando ela. E eu não sei se você consegue pensar em situações da sua vida que talvez você trate alguém de forma normal. Eu me pego muito. Às vezes eu estou conversando com alguém no trabalho ou em qualquer situação e falo, gente, eu tratei essa pessoa de forma normal. Sei lá, era mais alguém. Eu desonrei essa pessoa. Porque eu deveria ter honrado ela. Eu deveria ter feito distinção. E a palavra de Deus, ela diz lá em Mateus 22, 37 ao 39, Jesus ele fala os dois mandamentos. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a você mesmo. Esses são os dois mandamentos do reino de Deus. E a gente não consegue viver eles se a gente não conseguir viver honra. Então, em primeiro lugar, como diz, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Então, nós devemos honra a Deus em primeiro lugar. Deus, ele é tudo. Ele deve ser tudo nas nossas vidas. Nós devemos ao Senhor honra, nós devemos obediência. Ele precisa realmente ser Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas da nossa vida. E lá em Colossenses vai dizer que tudo que nós fizermos, a gente precisa fazer como se fosse para o próprio Deus e não para homens. Então, automaticamente, quando eu faço alguma coisa para alguém ou no meu dia a dia, eu preciso fazer como se fosse para o próprio Deus. E com isso eu estou honrando a Deus. E a honra, ela se manifesta a Deus em primeiro lugar, mas também ela se manifesta ao próximo. E a honra, um exemplo dela, ela se manifesta em casa. Se você mora ainda com seus pais, você deve honrar eles. A palavra vai dizer que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A palavra ela não faz distinção de que tipo de pai você tem. Se ele é bom, se ele é mau, se você gosta dele ou não, se ele é cristão ou não. Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Então, enquanto eles são autoridades sobre a sua vida, você deve a eles honra e obediência.
Mas a partir do momento que você se casa, o seu marido ele passa a ser o seu governante. Então, você não deve mais obediência aos seus pais, embora a honra, sim. A honra, ela permanece para sempre. Mas agora você é um com o seu cônjuge, e você deve honrar ele. Então, a Bíblia vai dizer que os maridos, eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E isso fala de honra. E também vai dizer que as esposas, elas devem se submeter ao seu marido como Cristo. As esposas devem se submeter ao seu marido. Isso. Desculpa, deu branco. E isso fala de honra também. E quando a gente pensa nesse contexto de marido e mulher, quantas vezes a gente vê rodinhas de mulheres ou rodinhas de homens, onde ali as mulheres começam a falar mal dos seus maridos, ou os maridos começam a falar mal das suas esposas? É muito comum isso. Não na igreja, gente. Na igreja isso não acontece. Mas lá no mundo acontece. E isso é uma forma de desonrar o seu cônjuge. Ele é um com você. Por mais motivos que ele te dê para falar alguma coisa, não faça isso. É óbvio que a gente tem aqui na igreja uma liderança, e dependendo do que está acontecendo, você pode expor a situação em um ambiente seguro para os seus líderes, mas nunca fale mal do seu cônjuge simplesmente por falar mal. Você está desonrando ele, e ele é um com você. Então você não está desonrando só ele, mas você mesmo, porque vocês são um. E a honra, ela também se manifesta no nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente tem o nosso chefe, que ele é a autoridade lá. E a Bíblia fala sobre nós honrarmos a autoridade. O nosso chefe pode ser bom ou pode não ser, mas nós devemos honrar ele. E não só ele, quando a gente fala de trabalho, o próprio texto que a gente leu em Colossenses, falando que a gente deve fazer tudo como se fosse para Deus. Então, o nosso trabalho é um ambiente perfeito para a gente fazer isso. Muitas vezes as pessoas olham para alguns funcionários e falam assim, gente, que trabalho excelente que essa pessoa faz, tem alguma coisa diferente. O que eles talvez não saibam é que essa pessoa está fazendo aquilo como se fosse para Deus e não para homens. Então, é uma forma de nós honrarmos no nosso trabalho. E a honra, ela pode se manifestar também na igreja, principalmente aqui no nosso contexto. E quando a gente fala, principalmente de liderança. A Bíblia fala em 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Gente, não é fácil para os nossos pastores fazerem tudo o que eles fazem. Isso porque eu não sei nem a metade de tudo que eles fazem, de tudo que eles passam. Mas toda semana eles vêm aqui, eles trazem algo fresco do Senhor para nós. Eles têm que estar todo o tempo, Jesus, o que você tem para a igreja? Para onde que a igreja está indo? Qual é o próximo passo? Todos os problemas que acontecem. Pensa se a sua vida tem problema, imagina de todo mundo. E por mais que a gente tenha uma liderança aqui, muitas coisas recaem sobre eles. E eu não estou dizendo que é algo pesado, não é isso. Mas a Bíblia fala que eles são dignos de dupla honra. E às vezes a gente olha de fora alguma situação e a gente fala mal. Ou a gente não dá o devido valor, a gente desonra. Sendo que eles são dignos de dupla honra. O Senhor os escolheu e o Senhor os colocou para estar nessa posição. Então nós devemos ter isso em mente sempre quando nós olharmos para os nossos pastores, eles são dignos de honra. E não somente eles, mas também os nossos líderes. Nós temos aqui líderes de GC, nós temos líderes de ministério. Como nós podemos tornar a vida dos nossos líderes mais fácil? O que a gente pode fazer para honrar a vida deles? Se eles estão lá, é porque o Senhor colocou eles nessa posição. Então, a gente gostando de repente ou não, porque tem pessoas que às vezes não gostam. Mas foi o Senhor que colocou. E se o Senhor colocou, a gente deve honra a essas pessoas. Provavelmente nós temos coisas a aprender. Então nós devemos nos submeter à liderança desse líder. E honrar é diferente de bajular.
Muitas vezes, alguém chega e fica ali, sabe, aquele famoso puxa-saco, falando palavras boas, positivas, não sei o quê. Mas, na verdade, a pessoa está querendo algo em troca. Então, ela meio que honra, o que, na verdade, não é, para receber algo em troca. Eu faço isso para receber aquilo. Às vezes pode ser intencional e às vezes não. Então, por isso que a gente precisa analisar as intenções do nosso coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou honrando? Por que eu estou tendo essa atitude? É realmente porque eu quero honrar a vida dessa pessoa? Ou eu estou esperando algo em troca? Porque a honra não espera nada em troca. Você simplesmente honra, porque você honra. Faz parte da cultura do reino de Deus. Está dentro de você, você honra. E ponto final. Independente daquilo que você vai receber em troca. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não passar por cima dos nossos líderes. Às vezes, a gente não dá o devido valor. Eles estão lá e a gente simplesmente decide tomar as nossas próprias atitudes. E a gente passa por cima sem respeitá-los. Isso é desonra. Eu tenho um exemplo próprio de uma desonra que eu fiz e que hoje eu entendo que foi uma desonra e eu queria compartilhar com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que eu. Eu fiz parte de um ministério em outra igreja por 12 anos. E nesse ministério nós tínhamos ensaios semanais e não eram apenas os ensaios. A gente tinha muito compartilhamento de palavra, de oração. Eu fui muito cuidada lá. Eu entrei lá quando eu tinha 10 anos, fiquei até os 22. Então foi boa parte da minha vida lá. E quando eu estava chegando no finalzinho desses 12 anos, eu estava sentindo de Jesus que não era mais o tempo de eu estar lá. E aí eu comecei a orar para entender de Jesus quando era realmente a hora de eu sair. E eu fiquei bons meses orando. Até a hora que eu entendi, acabou, é para eu sair. E aí eu chamei a minha líder e fui conversar com ela. E, obviamente, ela tomou um susto. Ela falou, como assim você vai sair? Nós conversamos, eu expliquei, ela orou por mim, me liberou. Mas, gente, que desonra. A partir do momento que eu achei que Jesus estava falando comigo, eu já deveria ter falado com ela. Ela não era qualquer pessoa, ela era minha líder, ela cuidava de mim. E eu deveria ter chegado para ela naquele momento e falado, olha, estou sentindo de Jesus que pode ser que meu tempo aqui esteja acabando. Ora comigo, me ajuda a entender se é isso. E aí, todos aqueles meses que eu fiquei orando, ela estaria orando junto comigo, talvez Jesus já tivesse até falado com ela antes, e aí, quando tivesse a resposta, mas não foi isso que eu fiz. Eu desonrei ela. E, às vezes, a gente pode fazer isso em diversos momentos. Eu fiz com uma boa intenção, na minha cabeça estava tudo certo. Estava sentindo, vou orar, Jesus falou. E quantas vezes a gente não ouve aqui na igreja? Ah, porque Jesus falou comigo. Ah, porque Jesus me falou. Aí o que o líder vai falar? Não vai falar mais nada, porque se Jesus já falou, está falado. Então nós temos que cuidar para nós não desonrarmos a nossa liderança. Se o Senhor colocou alguém sobre você, se submeta a ela. Aprenda dela o que Jesus tem para revelar para você através dessa pessoa que está cuidando de você. E além dessas posições que eu falei agora, porque a gente estava falando sobre Deus, sobre nosso chefe, sobre liderança, posições que têm um cargo. E às vezes a gente pensa em honra porque tem cargo. Mas a Bíblia vai falar que a gente deve honrar a todos. Todas as pessoas que estão ao nosso redor. Lá em Romanos 12:10 vai dizer assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. E em 1 Coríntios 12:18, depois do 22 ao 26, diz, mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Então, gente, está claro na Bíblia.
nós precisamos honrar a todos e amar com amor fraternal. Quando a gente olha para o corpo de Cristo, algumas partes podem parecer menos honrosas, mas elas são tão dignas de honra quanto as que aparentemente aos nossos olhos merecem honra. Quando nós olhamos para alguém, o primeiro pensamento que vem à nossa mente deveria ser como essa pessoa é amada por Jesus. E às vezes não é. Às vezes a gente olha para alguém e a gente julga. A gente olha para alguém e acha que essa pessoa não é digna. A gente olha para essa pessoa e enxerga a primeira coisa, talvez, o pecado dela. Mas todos são extremamente amados por Jesus. E quando a gente tem essa ótica, que não é uma ótica nossa, mas é uma ótica do céu, isso muda tudo, e isso faz com que a gente honre todas as pessoas. Porque se eu olho alguém e falo, nossa, Deus ama muito ela, eu vou fazer algo para ela que vai honrar a vida dela, porque eu vou tratar ela como Jesus a trataria. Então a ordem é o Senhor em primeiro lugar, todas as pessoas em segundo, e depois vem eu. Isso fala o quê? Realmente sobre a unidade. Porque não é o nosso eu. Isso vem totalmente para quebrar o eu. Porque a gente fica focado nisso. Porque Jesus não cumpriu ainda o que Ele tem para fazer na minha vida. Porque Jesus ainda não falou. Porque Ele ainda não fez o que Ele ia fazer na minha vida. Ah, porque está tudo indo de mal a pior na minha vida. E a gente começa a focar muito em nós. E eu não estou falando que Jesus não tem uma obra com a sua vida, porque Ele tem um propósito lindo para cada um aqui. Mas a gente tem que entender que a gente faz parte de algo muito maior, que é o corpo de Cristo. Então, Ele está fazendo algo em nós, como corpo. E por isso, a unidade. E por isso nós devemos amar e honrar todas as pessoas desse corpo. Jesus, ele traz um exemplo para nós, quando ele lava os pés dos discípulos. Lá em João 13, 12 a 17, quando Jesus termina de lavar os pés, ele vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então ele pergunta, entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também levem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade, lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu preciso entender que realmente não é sobre alguém ser digno. Porque quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele lavou também os pés de Judas, que Jesus sabia que ia trair ele depois. Imagina você lavar os pés de alguém que você sabe que vai te trair. E Jesus fez isso. E ele fala, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Então, se vocês estão entendendo, vão e pratiquem estas coisas. E esse é o exemplo que ele deixou para nós. Se nós entendermos que nós devemos honrar e amar, então vá, pratique isso, coloque realmente em prática no seu dia a dia. Uma atitude de honrar os nossos irmãos é nós servirmos. Quando a gente serve alguém, a gente realmente não está buscando algo em troca. A gente está realmente servindo essa pessoa. Então nós devemos buscar sermos servos o tempo todo. Jesus vai falar aqui, lá em Mateus, quando a gente vai em um lugar, de repente, e você olha uma posição de honra, não busque essa posição. Porque você pode passar vergonha, alguém pode chegar e falar para você, olha, o seu lugar não é aqui. Mas quando você for em um local, procure o lugar menos importante. Aquele, sabe, eu vou sentar aqui. Porque aí, de repente, se alguém te enxerga e fala, não, não senta aqui não. Senta nesse lugar que é melhor. Aí você não vai ser envergonhado. E muitas vezes, talvez, a gente esteja buscando honra. Mas não é sobre isso. Nós devemos nos tornar pessoas de honra. E isso fala do nosso coração. Isso fala sobre nós honrarmos o nosso próximo. E quando a gente honra, é impossível alguém não se sentir amado.
Porque a honra, ela revela amor. Eu não sei se você já foi honrado por alguém, mas a honra, ela constrange. Ela traz um sentimento que você fala, cara, eu não sou digno disso. E não é mesmo. E o reino, ele aponta para isso. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou. E nós estamos aqui honrando uns aos outros. E lá no início, quando eu falei dos dois mandamentos, em primeiro lugar, amar ao Senhor e depois o nosso próximo. O Gustavo ministrou muito sobre amor na semana passada. Porque o amor fala da unidade também. E lá em 1 Coríntios 14 vai dizer que nós devemos buscar o amor sobre todas as coisas. Deve ser o nosso principal objetivo. E depois do amor nós devemos buscar os melhores dons. E os dons vão falar também de servir ao próximo, porque o dom não é para mim, o dom é para que eu sirva. Então sempre está falando do outro. Sempre é do próximo. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E à medida que o meu irmão faz algo para mim, que ele me edifica, eu estou edificando a vida dele. Queria ler um texto com vocês, se vocês puderem abrir comigo. Está lá em Efésios 4. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, esse texto está deixando muito claro essa questão da unidade. É um só corpo, é uma só fé, é um. E nós devemos viver realmente edificando uns aos outros. Nesse corpo a gente vai se ajustando, a gente vai se moldando, a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo à estatura de Cristo. Então, realmente não é sobre nós. A gente precisa mudar a nossa mentalidade e enxergar, de forma a entender que Jesus tem algo para mim, mas Ele tem algo para nós. E é muito maior. A história é sobre o noivo e é sobre a noiva. Isso fala de algo eterno. E nós precisamos viver essa unidade desse corpo. E tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é a história de José. E essa história ela vai exemplificar muito sobre honra, sobre os pontos que a gente falou até agora. A história de José está lá em Gênesis 37. E José, ele era filho de Jacó, ele tinha 11 irmãos. E a Bíblia relata que, nesse início, ele tinha 17 anos e ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que José era odiado pelos seus irmãos. Só aí já não é bom. Mas José era o filho preferido do pai dele, e por isso ele era odiado pelos irmãos. E o pai dele faz uma túnica, entrega para ele, e os irmãos o odeiam mais ainda. E aí José tem 2 sonhos que apontavam lá para o futuro dele, onde ele seria colocado numa posição de governante. Ele conta para os irmãos, e os irmãos passam a odiar ele um pouquinho mais. Até que o pai de José manda ele para cuidar dos seus irmãos, porque eles estavam pastoreando as ovelhas. E José prontamente fala, eu vou. E só aí a gente vê uma atitude de honra de José. Porque se os irmãos já odiavam ele, talvez ele poderia ter respondido, pai, eu não vou não. Eles me odeiam. Eles vão fazer alguma coisa comigo de novo, eu não vou. Mas não é isso que José fala. José, ele vai.
E quando chega lá, os irmãos tiram a túnica dele, os irmãos querem matar ele, mas acabam jogando ele numa cisterna e vendem ele. Os irmãos vendem José. Você já parou para pensar num sentimento se alguém da sua família te vendesse? E José é vendido, ele vai para o Egito. E quando ele chega lá, a Bíblia fala que ele era muito bem sucedido em tudo que ele fazia, ele era próspero. E quando ele vai para a casa de Potifar, que foi a pessoa que comprou ele começa a se dar muito bem na casa de Potifar. E a esposa de Potifar coloca os olhos em José. E ela tenta se deitar com ele, e José fala que não. Fala, o meu Senhor deu todas as coisas para eu cuidar aqui na casa, menos você. Não posso tocar em você. José honrou a Potifar naquele momento. E mesmo assim, ele foi para a cadeia injustamente, porque a esposa de Potifar faz uma armadilha para ele. Então ele vai para a cadeia, ele fica lá um tempo. E quando ele está lá, em determinado dia, chega um copeiro e um padeiro, e José observa que eles estavam tristes. Isso aí a gente vê uma característica também em José, de olhar para o próximo e entender a dor dele. E a Bíblia fala que José percebeu que eles estavam tristes e pergunta para eles o que aconteceu. E eles tiveram um sonho. E José fala, olha, Deus pode dar a interpretação desse sonho, então me conta. E eles contaram. E aí José interpreta, o copeiro é restituído à posição dele lá no palácio. E aí José fala, olha, quando você estiver com o rei, você lembra de mim. 2 anos se passam. E aí o copeiro vai lembrar de José. 2 anos, gente. Pensa aí nos seus processos com Deus. 2 anos é tempo. Mas, enfim, o copeiro se lembra de José 2 anos depois. E José ele é colocado diante de Faraó. E o Faraó coloca todas as expectativas em José, porque o Faraó queria que José revelasse o sonho que Faraó tinha tido. E José honra a Deus nesse momento, falando assim, não sou eu que faço, é Deus quem dá a revelação, é Deus quem dá a interpretação. E aí ele entrega a revelação daquele sonho, junto com a solução do sonho que Faraó tinha tido. Então, Faraó coloca ele como administrador do Egito. E a Bíblia, mais ou menos os cálculos dizem que José tinha em torno de 30 anos quando isso acontece. Ele teve o sonho lá no início, quando ele tinha 17 anos, que ele seria colocado numa posição de governador. E quando ele tem aí por volta de 30 anos, ele de fato é colocado nessa posição. E aí muitas coisas acontecem. E quem vai parar lá? No Egito, a família dele. Quando vem os 7 anos de escassez, a família está passando fome. E a família chega lá, só que eles não sabem nem que José estava vivo, e muito menos que José era o governador do Egito. Mas, dentre muitas coisas que acontecem na história, acontece algo que eu queria ler com vocês. Gênesis 45, 5. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Depois, no 15, José fala assim, então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Gente, José perdoa os irmãos. É isso que esse versículo está falando. José perdoa. Agora pensa em toda a trajetória de José, que a gente falou bem rapidinho aqui. José ele era odiado pelos irmãos, desde quando ele era pequeno. Porque se ele era odiado porque ele era o filho preferido do pai dele, então desde sempre ele era odiado. Provavelmente ele recebeu muitas palavras negativas, provavelmente muitas brincadeiras de mau gosto. Se os irmãos chegaram a tramar a morte dele, então vocês conseguem pensar que o que José passava não era fácil. José é vendido pela sua própria família. José é colocado numa cadeia injustamente porque ele honrou a um princípio. E ele passa anos lá. E quando ele realmente assume uma posição de governo onde ele tinha poder, simplesmente ele poderia se esquecer de todo mundo. Ele poderia não perdoar. Ele poderia não querer saber de mais nada nem ninguém. E muito menos da família dele. Mas não foi isso que ele mostrou. Em toda a trajetória dele, em meio a tanta desonra, José honrava. José honrou a Deus, José honrou a sua família, José honrou todos os processos dele.
José honrou em meio à desonra. E eu queria que você pensasse nesse momento, talvez situações que você passou, desde quando você se entende por gente, que você foi desonrado. Situações talvez que você recebeu palavras negativas, que você foi odiado, qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, e que mesmo em meio a uma situação de desonra, você teve que revelar uma situação de amor, como José. Depois que essa situação acontece, que José perdoa a sua família, eles vão morar com José no Egito. E aí, o pai de José, depois de um tempo, morre. E os irmãos ficam desesperados. Porque eles falam, agora José vai se vingar da gente. Mas olha o que acontece lá em Gênesis 50, do 19 ao 20. Vocês já quiserem ficar de pé, por favor, a gente está indo para o final. José ele vai dizer assim, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Gente, vocês conseguem prestar atenção no que está falando esse versículo? Ele fala assim, quem sou eu para castigar vocês? Eu não sou Deus. Eu perdoei vocês, está tudo certo. Porque Deus me colocou aqui e Deus fez com que eu passasse por tudo isso para salvar a vida de muitos. Então, a honra que nós manifestamos realmente fala de muitos. Fala do seu irmão que está do seu lado e fala do mundo. Fala de todo mundo que está ao nosso redor. A honra, ela aponta para esse reino de Deus. E por isso que nós devemos manifestar honra e amor em todo o tempo. E às vezes você pode pensar, Bruno, mas é difícil. É difícil porque eu já passei por uma situação que foi muito difícil. Porque eu já passei por tanta coisa e eu não consigo honrar determinada pessoa. Eu não consigo enxergar com olhos de amor. Quando eu olho para essa pessoa, eu penso em tudo, menos que ela é amada por Jesus. Mas eu creio que Jesus quer mudar a nossa ótica hoje. Eu creio que Jesus quer fazer a gente enxergar como Ele enxerga o nosso próximo. Eu creio que Jesus quer mudar o nosso coração. E Ele quer fazer com que a gente honre em todo o tempo a todas as pessoas. E que mesmo em situações de desonra, aquilo que flua da nossa vida seja honra. Porque não é só o que você passou até aqui. Você tem ainda uma trajetória na sua frente. E pode ser que você enfrente situações de desonra. E o que vai fluir? O que vai fluir das nossas vidas? Que em nome de Jesus seja honra e amor. Que isso preceda os nossos dias, que isso preceda os nossos caminhos. E que nós estejamos apontando o tempo todo para a noiva do Cordeiro, para aquilo que ainda vai acontecer. No nome de Jesus. Pai, eu queria te agradecer, Senhor. Eu queria te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor esquadrinhe corações, Jesus. Se o Senhor encontrar alguém aqui, Pai, nesse momento, que tem dificuldade, Jesus, de amar, dificuldade de enxergar como você, Pai, que o Senhor venha trocando a retina, Jesus. Que o Senhor venha, Pai amado, colocando olhos de amor. Que o Senhor venha alinhando o nosso coração com o Teu. E que o Senhor nos ajude, Pai, a enxergar como o Senhor enxerga. A ver como o Senhor vê, Pai amado, no nome de Jesus. Pai, nos ensine a honrar, nos faz pessoas de honra, Jesus, que honram em todo tempo, independente das circunstâncias, Jesus. Que tudo que flua de nós, Pai amado, verdadeiramente seja o servir, Pai amado, que nós não estejamos preocupados com o que nós iremos ganhar em troca, porque não é sobre isso. Mas que em todo o tempo a honra realmente flua de quem nós somos. E que nós possamos viver, Pai amado, aqui na terra, como é o céu. Que nós possamos apontar, Senhor, para o Teu reino em todo o tempo. Que nós, Senhor Jesus, dentro desse corpo, nós estejamos nos ajustando, Pai amado, em todo o tempo, Senhor Jesus, crescendo a Tua estatura e revelando quem o Senhor é. Pai amado, vem fazer em nós
Vai no mais profundo, Jesus, aonde nós não conseguimos ir, mas o Teu Espírito consegue. Vai lá, Jesus, agora, Pai amado. E nos ajude, Pai, realmente a sermos pessoas de honra. Isso não fala, Jesus amado, sobre o próximo, fala sobre o nosso coração. Muda o nosso coração, Jesus. É o nosso coração que precisa ser mudado, não é o do próximo, é o nosso. Então muda aqui dentro, Pai. Muda aqui dentro e que isso seja externado. Jesus, toda ferida agora, que ela seja curada, Pai, no nome de Jesus. Porque se nós fazemos parte desse corpo, nós precisamos ter as nossas feridas curadas. Porque se alguém tocar, não vai jorrar sangue, mas vai sair poder para curar outras pessoas, Jesus. Então por isso nós precisamos ser curados, curados de tudo que nós passamos. Pai amado, derrama a unção de José aqui nesta noite. Pai amado, José passou por todos os processos da vida dele e ele honrou. Então nos ajude a honrar também, mesmo em meio à desonra. Nos ajude a honrar os processos. Nos ajude a honrar, Pai amado. Derrama essa unção aqui nesta noite, no nome de Jesus. Porque não vem de nós, vem do Senhor, Pai. E o amor é dom do Senhor. Nós não podemos fazer nada para conquistar isso. É o Senhor quem dá. Então derrama o Teu amor aqui nesta noite, Jesus. Inunda os nossos corações com o Teu amor, Pai. No nome de Jesus. Aleluia.